Olhando o céu, vejo a unidade, pulsa a vida em tudo que há. Inteiro mundo traz verdade, e o presente canta o puro amar. Esqueça o medo, conhecer, deixa o silêncio lhe acolher. No instante pleno alvorecer da beleza imensa faz prazer. Do sofrimento nasce a compaixão, e no vazio a luz e criação. A unidade é força a se alcançar. Verdade plena não tem caminho, já vive inteira dentro do ser, na essência pura do seu pulsar. O pensamento nunca é libertador, vem do passado, é limitador. No não saber a claridade, a mente livre é só expansão. A felicidade chega sem razão, um vento suave sem direção. Tradição é túnel, belo escuridão, e o presente fresco, amor e redenção. Do vazio nasce a luz que irradia, da incerteza renasce a harmonia. No silêncio a alma pode se animar. Não fragmentar e se separar do mundo, nada nunca é feito de um só. No entanto, o eterno tudo é só um. Compaixão renasce da tristeza, do vazio surge a imensidão. Na unidade habita a beleza, do instante pura criação. Vê as estrelas madrugar no céu, sente o mundo pulsar do coração. A verdade é simples, doce, feito mel. Se liberte, cessa toda divisão. Do sofrer brota aceitação, no vazio a percepção. Traz o brilho interno pra iluminar. Não há rumos e a verdade sem caminhos nem destino. Plenitude só ressoa amar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Biografia IA, aqui no Artificialmente Falando. Hoje a gente vai mergulhar na história de um pensador indiano fascinante, Jiddu Krishnamurti. Preparem-se para desvendar a vida e obra desse homem, que desafiou convenções e nos instigou a questionar a própria realidade. É isso aí. Através da biografia dele, de seus escritos e de relatos de quem o conheceu, vamos emergir no pensamento de Jiddu Krishnamurti, um homem que, desde o nascimento em 1895, teve uma vida marcada por um destino peculiar. E por falar em destino, você sabia que o próprio nome Krishnamurti carrega um simbolismo especial? Sim, seguindo a tradução hindu, o oitavo filho recebe o nome de Krishna, em homenagem ao deus Sri Krishna. É como se desde o berço, ele já estivesse conectado à espiritualidade. E essa conexão se aprofundou ainda mais quando, na adolescência, ele foi acolhido pela sociedade teosófica. Interessante, a sociedade teosófica via em Krishnamurti um potencial enorme, não é? Exatamente. Eles acreditavam que ele era a reencarnação de grandes mestres, como Buda e o próprio Sri Krishna. Eles o viam como um instrutor do mundo, um ser iluminado destinado a guiar a humanidade. Imagine o peso dessa expectativa nos ombros de um jovem. É, realmente, me diz uma coisa, essa crença da sociedade teosófica teve algum impacto na vida dele? Sem dúvida. A influência da sociedade teosófica marcou profundamente a juventude de Krishnamurti. Mas em 1925, um evento trágico o levou a questionar tudo o que lhe havia sido ensinado: a morte do seu irmão.
A partir daí, ele mergulhou num profundo processo de introspecção. E que rumo esse processo de introspecção tomou? Ele se voltou ainda mais para a espiritualidade. Na verdade, aconteceu o oposto. Krishnamurti começou a questionar os dogmas e as estruturas hierárquicas da sociedade teosófica. Ele sentia que a busca pela verdade não podia ser guiada por nenhum líder ou organização, por mais bem intencionada que fosse. É como se ele estivesse buscando um caminho próprio autêntico. Exatamente. E essa busca culminou num momento crucial em 1929, a dissolução da Ordem da Estrela do Oriente. Essa ordem havia sido criada justamente para preparar o mundo para a vinda do instrutor do mundo, que seria o próprio Krishnamurti. Nossa, que reviravolta. Rompeu com tudo que se esperava dele. Sim, e essa ruptura foi marcada por uma declaração poderosa que ecoa por todo o seu pensamento. A verdade é uma terra sem caminhos. Com essa frase, ele nos convida a buscar a verdade por nós mesmos, sem depender de intermediários, gurus ou líderes espirituais. Que interessante. Então, para Krishnamurti, a transformação individual era o ponto de partida para uma mudança mais ampla na sociedade. Exatamente. Ele argumentava que as revoluções políticas ou sociais não seriam suficientes para criar um mundo melhor. Para ele, a mudança genuína começava na consciência de cada indivíduo. Mas como ele acreditava que essa mudança individual poderia acontecer? Ele propunha algum método específico. Krishnamurti defendia a importância da observação sem julgamentos. Ele nos incentivava a observar nossos pensamentos e emoções como um cientista observa um fenômeno da natureza. Sem rotular, sem criticar, apenas observando com atenção e curiosidade. Essa ideia de observar sem julgamentos é fascinante. Mas como isso pode nos ajudar na prática? Krishnamurti explicava que ao observarmos um pensamento sem nos identificarmos com ele, esse pensamento perde força e se dissolve naturalmente. É como observar as nuvens passando no céu. Elas surgem, se movimentam e desaparecem. Então, ao invés de lutarmos contra os nossos pensamentos e emoções, a gente deveria simplesmente observá-los. Exatamente. É como se criássemos um espaço de desapego mental, permitindo que as coisas fluam sem gerar tanto sofrimento. E essa prática constante de observação pode nos levar a questionar até a nossa percepção da realidade. Que interessante. Krishnamurti nos desafia a examinar a própria construção mental que chamamos de mundo real. Afinal, essa construção é baseada em nossas crenças, valores e expectativas, que muitas vezes nos impedem de enxergar a vida com clareza. E essa clareza é essencial para a transformação individual que Krishnamurti tanto defendia. Falando em transformação individual, me parece que mesmo rejeitando o papel de guru, Krishnamurti se tornou uma figura inspiradora para muitas pessoas. Como você explica isso? É porque ele não se colocava como um líder a ser seguido, mas como um espelho refletindo a vida de cada um para que pudesse encontrar suas próprias verdades. Ele não queria seguidores, mas sim pessoas que buscassem a sua própria liberdade interior. E aí, pessoal? Superchat bombando! Sejam todos bem-vindos ao Biografia IA. Tire suas dúvidas, suas reflexões e aproveite para conhecer a agência Mídia em Foco, turbinando seu negócio com conteúdo digital estratégico de alta qualidade. Valeu, Ian. Voltando à nossa conversa, a gente pode dizer que a vida de Krishnamurti foi um grande exemplo dessa busca pela liberdade interior. Com certeza. E para entendermos melhor essa jornada, podemos recorrer aos relatos de pessoas que conviveram com ele, como Mary Lutins e sua mãe Emily. Sim, elas documentaram a vida de Krishnamurti e nos ofereceram vislumbres da sua transformação pessoal. Através dos relatos delas, podemos entender melhor a busca constante de Krishnamurti pela verdade e sua profunda compaixão pela humanidade. Ela nos ajuda a perceber que ele não era apenas um teórico, mas um ser humano que vivenciava intensamente suas próprias descobertas, compartilhando-as com generosidade e autenticidade. E antes de continuarmos essa observação, um recado para quem quer usar a inteligência artificial a seu favor. Conheça os cursos do Artificialmente Falando. Lá vocês aprenderão a criar conteúdo autêntico e de alta qualidade, usando as mais avançadas ciências do mercado. É só comentar aqui abaixo. Quero saber criar conteúdo com IA e a gente explica tudo. E por falar em autenticidade, Krishnamurti dedicou grande parte da sua vida à educação, fundando escolas ao redor do mundo com uma proposta inovadora. É verdade. Ele não via a educação como um mero acúmulo de informações, mas como um processo de descoberta, de despertar da consciência. E o que diferenciava as escolas de Krishnamurti das escolas tradicionais? Em vez de focar na memorização e na repetição, elas incentivam o diálogo, a observação da natureza, a expressão artística e a convivência respeitosa entre alunos e professores. Caramba, que interessante! Ele realmente acreditava que o aprendizado genuíno acontece quando nos conectamos com a nossa curiosidade natural, com a nossa capacidade de questionar e buscar respostas por nós mesmos. E como ele via a questão do sofrimento humano? Era algo a ser evitado a todo custo? Krishnamurti reconhecia que o sofrimento é parte inerente à vida. Todos nós passamos por momentos de dor, de perda, de frustração, mas ele não defendia a fuga da dor. Então, ele não estava dizendo para simplesmente ignorarmos a dor ou fingirmos que ela não existe. De forma alguma. Para ele, a gente precisa acolher a dor, compreendê-la, enxergar as causas dela e, a partir dessa compreensão, começar a nos libertar do sofrimento. Faz muito sentido. Buscar entender a origem da dor ao invés de simplesmente tentar se livrar dela. E nesse processo de autoconhecimento e libertação, qual o papel da compaixão? A
compaixão é fundamental. Ela surge quando nos conectamos com o sofrimento do outro, sem julgamento, com o coração aberto e acolhedor. É uma força poderosa que pode transformar o mundo. Falando em transformar o mundo, me lembro da ideia central de Krishnamurti de que a mudança individual é a chave para a transformação social. Ele acreditava que a violência, a desigualdade e os conflitos que vemos no mundo são reflexos da violência, da ignorância e do medo que carregamos dentro de nós. Exatamente. Se queremos mudar o mundo, precisamos começar mudando nós mesmos. Mas como colocar isso em prática num mundo que nos bombardeia com tanta informação e estímulo? Pois é, como cultivar essa presença num mundo tão agitado, tão cheio de distrações. Às vezes parece que estamos sempre correndo atrás de alguma coisa sem tempo para respirar. É um desafio e tanto, com certeza. Mas a prática da atenção plena da meditação pode nos ajudar a cultivar essa presença no dia a dia. É como se a gente treinasse a mente para se concentrar no agora, para se conectar com o que realmente importa. E nesse processo de busca por presença e autoconhecimento, qual o papel do conhecimento? Krishnamurti também alertava para o perigo de nos tornarmos prisioneiros do conhecimento, não é? Sim, ele dizia que o conhecimento intelectual, apesar de ser importante, pode se tornar uma forma de condicionamento, limitando nossa capacidade de enxergar a vida com novos olhos. Ele nos desafiava a usar o conhecimento como ferramenta, mas sem nos apegar a ele como dogmas, sempre abertos a novas descobertas e perspectivas. Então a gente precisa tomar cuidado para não cair na armadilha de achar que já sabe tudo. Precisamos estar sempre abertos a aprender a questionar, a reconhecer que não temos todas as respostas. É isso aí. A busca pelo conhecimento deve ser um processo contínuo que nos liberta, ao invés de nos aprisionar. E falando em libertação, como Krishnamurti definiu o amor, esse sentimento tão complexo? E é uma ótima pergunta. Afinal, o amor é um tema recorrente na vida e na obra de muitos pensadores. Que tipo de amor ele defendia? Aquele amor romântico idealizado que a gente vê nos filmes? De jeito nenhum. O amor que Krishnamurti defendia era muito mais amplo, mais profundo, mais livre de expectativas e apegos. Ele via o amor como uma energia que flui livremente, sem apego, sem medo. Para ele, o amor genuíno só pode florescer em um coração livre de condicionamentos, de egoísmo e de medo. Nossa, parece um conceito bem elevado de amor, né? Difícil de colocar em prática no mundo que a gente vive. Com certeza. Parece um ideal muito elevado. Mas Krishnamurti nos convidava a buscar esse tipo de amor, a cultivar generosidade, a compaixão, a abertura para o outro. Ele acreditava que o amor verdadeiro é a chave para a paz interior e para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Mas como cultivar esse tipo de amor na prática? Boa pergunta. Krishnamurti ensinava que o primeiro passo é cultivar o amor por nós mesmos, aprender a nos aceitar e a nos amar incondicionalmente. A partir desse amor próprio, podemos começar a estender esse amor para o outro sem esperar nada em troca, sem apego, sem medo. Exatamente. O amor próprio é a base para amar o outro. E na próxima parte do nosso programa, a gente vai explorar como Krishnamurti encarava a questão da morte. E também vamos falar sobre o impacto das ideias dele no mundo de hoje. Fiquem ligados. E antes de irmos para o intervalo, um recado para quem quer usar a inteligência artificial a seu favor. Conheçam os cursos do Artificialmente Falando. Lá você aprenderá a criar conteúdo autêntico e de alta qualidade, usando as IAs mais avançadas do mercado. Comentem aqui embaixo. Quero aprender a criar conteúdo com o IA. E a gente explica tudo. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no universo de Jiddu Krishnamurti. Na primeira parte, a gente explorou um pouco da trajetória de vida dele, né? Desde a infância. Influenciado pela sociedade teosófica. Depois rompendo com essa organização em busca de um caminho próprio. É bem interessante essa ruptura, né? Ele desafia as expectativas, rejeita esse papel de guru e convida a gente a buscar a libertação interior. Através do autoconhecimento, da observação sem julgamentos, do questionamento constante da realidade, né? É realmente inspirador. Mas me diz uma coisa, como Krishnamurti via a aplicação prática disso tudo no mundo. Quer dizer, as ideias dele não ficavam só no campo da teoria? Ele acreditava profundamente na força da transformação individual, como motor para uma mudança social mais ampla. Então, para ele, a chave para o mundo melhor estaria em cada um de nós? Exatamente. Ele defendia que se a gente quer um mundo mais justo, mais pacífico, mais amoroso, a gente precisa começar por nós mesmos. Mas ele oferecia algum método, algum passo a passo para a gente alcançar essa transformação. Ou seria algo mais intuitivo, individualizado? Olha, Krishnamurti não era muito de fórmulas prontas, sabe? Não dava receitas, mas deixou algumas pistas importantes. Como, por exemplo, a importância de viver no presente, cultivar a atenção plena, observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento. Viver o agora sem ficar remoendo o passado ou projetando o futuro, né? Parece simples, mas na prática exige muita disciplina. Com certeza. É um exercício diário de atenção e consciência. Observar a si mesmo e o mundo ao redor com curiosidade sem julgamentos é essencial nesse processo. E nesse processo, qual o papel do autoconhecimento? Porque me parece que para Krishnamurti essa era uma peça fundamental do quebra-cabeça. Sem dúvida. O autoconhecimento era fundamental para ele. Ele acreditava que ao se conhecer profundamente, a gente pode se libertar dos condicionamentos, medos e apegos que nos limitam, que nos impedem de viver plenamente. Libertar-se dos medos, dos apegos, dos preconceitos, né? Parece um processo bem desafiador. Como se livrar de tudo aquilo que nos moldou ao longo da vida? É um processo
processo gradual exige paciência e persistência. Mas Krishnamurti também lembrava a gente da importância de questionar as nossas crenças e valores. Questionar, né? Não aceitar tudo o que nos é imposto, ter uma postura crítica. Mas isso não nos levaria a um ceticismo paralisante? Afinal, questionar tudo pode nos impedir de agir e de tomar decisões. Krishnamurti alertava sobre os perigos do ceticismo e da paralisia. Para ele, questionar não significa duvidar de tudo o tempo todo, mas sim ter uma mente aberta, curiosa, disposta a investigar a realidade sem se prender a dogmas. Entendi. É como se a gente precisasse ter um certo equilíbrio entre a crítica e a abertura para o novo. Exatamente. E nesse processo de busca, o conhecimento pode ser um grande aliado, mas também uma armadilha, como ele mesmo dizia. Krishnamurti falava que o conhecimento pode ser uma armadilha. Mas como assim? O conhecimento não deveria nos libertar da ignorância? Sim, o conhecimento intelectual é importante, mas ele pode se tornar uma forma de condicionamento se a gente se apegar a ele como dogma. É como se a gente ficasse preso a ideias, a teorias, sem se abrir para outras possibilidades. É como se ele estivesse dizendo, olha, usem a cabeça, mas não se esqueçam do coração. Uma ótima síntese. Ele lembrava a gente da importância da intuição, da sensibilidade e da compaixão. Falando nisso, você lembra como a compaixão era central no pensamento dele? Sim. Ele via a compaixão como um antídoto para a violência, para o egoísmo, para a indiferença. Mas na visão dele, a compaixão era mais do que apenas sentir pena dos outros, né? Muito mais. Compaixão para Krishnamurti era uma atitude de profunda empatia, de conexão com o sofrimento do outro. Entender o sofrimento do outro como se fosse o nosso. Mas será que isso é realmente possível? Afinal, cada um tem a sua história, as suas dores. É um exercício de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, tentar sentir a dor dele como se fosse a nossa, sem julgamento, sem querer consertar, sem querer oferecer soluções prontas. Como se a gente estivesse dizendo, eu te vejo, eu te reconheço, eu estou aqui com você. Que lindo! Mas no mundo em que a gente vive tão individualista, tão competitivo, tão cheio de violência, como cultivar a compaixão? Às vezes parece que a gente está cercado de muros de barreiras de indiferença. Desafio enorme, sem dúvida. Mas Krishnamurti acreditava que a compaixão é uma capacidade humana que pode ser cultivada assim como a gente cultiva uma planta, através da atenção plena da observação sem julgamento do contato com a natureza da prática da meditação. E ele também falava da importância de cultivar o amor, né? Mas que tipo de amor ele defendia? Aquele amor romântico idealizado que a gente vê nos filmes? O amor que Krishnamurti defendia era muito mais amplo, mais profundo, mais livre de expectativas e apegos. Um amor incondicional que não depende de reciprocidade, de reconhecimento, de posse. Um amor que simplesmente é. Um amor que se manifesta na compaixão, na generosidade, na bondade, no respeito. Nossa, parece algo tão utópico. Como cultivar esse tipo de amor num mundo que nos bombardeia com modelos de amor egoísta, possessivo, superficial? É um desafio, com certeza. Mas Krishnamurti nos convidava a começar por nós mesmos, aprendendo a se aceitar, a se perdoar, a reconhecer a nossa própria beleza e nossa própria sombra. Amar a nós mesmos, para poder amar os outros. Exatamente. O amor próprio é a base para a construção de um mundo mais amoroso. E na próxima parte do nosso programa, a gente vai explorar como Krishnamurti via a questão da morte e da finitude. E também vamos falar sobre como as ideias dele podem nos inspirar a construir um mundo melhor. Fiquem com a gente. E o presente fresco, amor e redenção. Do vazio nasce a luz que radia. Da incerteza renasce a harmonia. No silêncio a alma pode se animar. Não fragmentar e se separar do mundo. Nada nunca é feito de um. E voltamos para a última parte do nosso mergulho no universo de Jiddu Krishnamurti. Nessa jornada a gente explorou a vida, as ideias e o impacto desse pensador que nos convidou a questionar tudo e a buscar a verdade por nós mesmos. A gente viu como ele rompeu com as estruturas tradicionais de poder, rejeitou o papel de guru e nos instigou a buscar a libertação interior através do autoconhecimento, da observação sem julgamentos e do questionamento constante da realidade. E por falar em questionamento, um dos temas que mais me intriga em Krishnamurti é a visão dele sobre a morte. Ele não encarava a morte como um fim, mas como uma transformação, uma passagem para um novo estado de ser. Me lembro da metáfora que ele usava comparando a morte ao desabrochar de uma flor. A flor murcha, as pétalas caem, mas a semente permanece pronta para gerar uma nova vida. Uma imagem poética e poderosa, né? Ele nos convida a ver a morte como parte do ciclo natural da vida, sem encará-la como um tabu ou um motivo para desespero. E ele ia além. Ele afirmava que a gente não precisa esperar a morte chegar para experimentar essa transformação. Krishnamurti dizia que a verdadeira liberdade está em morrer para o nosso ego, para os nossos apegos, para as nossas ilusões, enquanto a gente ainda está vivo. Ele explicou que o ego é uma construção mental, que a gente cria ao longo da vida, baseada em crenças, medos, desejos e apegos. É como se fosse uma máscara que a gente usa para se proteger do mundo, mas que também nos impede de ser quem a gente realmente é. Então, morrer para o ego seria como se libertar dessa máscara, deixar de
lado o egoísmo, a vaidade, a necessidade de estar sempre certo. Exatamente. Se libertar daquela voz interior que fica o tempo todo nos julgando, nos comparando, nos cobrando. É como se a gente pudesse se observar de fora, sem se identificar com os nossos pensamentos e emoções. E a partir dessa observação distanciada, a gente percebe que não se resume ao ego, que a gente é muito mais do que essa máscara que a gente criou. E essa percepção pode ser libertadora. Permite que a gente se conecte com a nossa verdadeira essência. E a galera do Superchat aqui, filosofando junto com a gente. Uma das perguntas que apareceram aqui é: se a gente mata o ego, a gente não perde a nossa individualidade? Boba pergunta, hein? De fato, essa ideia de matar o ego pode gerar esse medo, né? De perder a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa capacidade de desejar, de sonhar. Mas Krishnamurti não defendia a aniquilação da individualidade. Ele dizia que ao se libertar do ego, a gente se conecta com uma individualidade mais profunda, mais autêntica, mais livre. Como se a gente se libertasse da casca, daquilo que nos aprisiona, e aí pudesse florescer de verdade. Exatamente. E essa individualidade autêntica pode ser usada para contribuir para o mundo, para fazer a diferença. Falando em fazer a diferença, Krishnamurti também falava muito sobre a importância da ação compassiva no mundo, né? Para ele, a transformação individual não era um fim em si mesma, mas o ponto de partida para a construção de um mundo melhor. Ele sonhava com um mundo mais justo, mais fraterno, mais amoroso, um mundo onde a gente pudesse viver em paz e harmonia com a natureza e com os outros seres humanos. Mas como transformar esse sonho em realidade? Quais os primeiros passos para colocar em prática os ensinamentos de Krishnamurti? Ele nos convidava a começar pela prática da atenção plena, observando os nossos pensamentos, emoções e ações sem julgamento. Ele também nos incentivava a questionar as nossas crenças, valores e condicionamentos, buscando sempre a verdade por trás das aparências. Viver no presente, se conectar com a natureza, cultivar o amor por nós mesmos e pelo próximo. Que jornada inspiradora. Acho que a gente aprendeu muito com Krishnamurti hoje. Com certeza. Ele nos deixou um legado riquíssimo de reflexões e ensinamentos que podem nos ajudar a viver de forma mais consciente, mais plena, mais significativa. E a gente espera que esse mergulho no universo de Jiddu Krishnamurti inspire vocês a buscar a sua própria verdade, a sua própria liberdade, a sua própria paz interior. E para quem quiser se aprofundar no universo da inteligência artificial, a gente tem um convite especial. Conheça os cursos do Artificialmente Falando. Lá vocês aprendem a usar as IAs mais avançadas do mercado para criar conteúdo autêntico, de alta qualidade, que engaja e transforma. Comentem aqui abaixo. Quero aprender a criar conteúdo com IA. E a gente explica tudo. Valeu, Ian. E a gente se despede por aqui. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho no pensamento de Krishnamurti. Um abraço, pessoal. Um abraço e até a próxima. What is it that blessing is the first kind?